Bom, vamos lá então? Boa noite, todo mundo que está ouvindo a gente aí. A gente está começando com uns minutinhos de atraso, tivemos um pequeno problema técnico, não vamos conseguir transmitir pelo nosso YouTube, mas estamos transmitindo do nosso canal aqui do Facebook e em diversas outras plataformas aí para quem quiser assistir essa nossa primeira live do MPF Mato Grosso. Antes de trazer as nossas convidadas para a tela, queria só explicar que, como todos sabem, né, é função do Ministério Público dar voz ao cidadão na luta, na defesa dos seus direitos, né? Sejam as minorias étnicas, os indígenas, as comunidades tradicionais, na tutela coletiva, seja a vítima do crime ou a sociedade em geral na tutela criminal. E nesses tempos de quarentena e isolamento social, a live tem se mostrado uma forma muito eficaz de dar voz às pessoas. E é com esse objetivo que hoje o Ministério Público Federal faz esse bate-papo virtual com representantes de vários povos, para que essas pessoas falem com suas próprias vozes sobre esse tema que tem nos afligido tanto, que é a pandemia de Covid-19 e a necessidade de isolamento social e etc. Então vamos lá, eu vou trazer para a tela as nossas participantes e vou apresentando cada uma delas. Essa aí que entrou agora é a Ângela Cachuiana, do povo Kaihana, da terra indígena de Santarém, no Pará. Agora com vocês, Josileia Caigangue, minha parente Josileia, que minha bisavó era Caigangue, do Rio Grande do Sul. A Josileia fala de Xanxerê, é representante da Frente Indígena e Indigenista de Controle e Combate ao Coronavírus na região sul. Cicinã Chavante, da terra indígena São Marcos, aldeia Namuncurá, aqui no Mato Grosso. Namuncurá, Associação Chavante. E, por último, uma companheira de tantas lutas aqui no Mato Grosso também, Eliane Cunacalo, do povo Urabacairi, e representando a Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, a FEPOINT. Bem-vindas a todos vocês. Era para o Samuel estar participando conosco também, Samuel que falaria lá de São Félix da Araguaia, representante atuante na saúde indígena. Infelizmente, por problemas técnicos, ele não conseguiu entrar. Espero que até o final do nosso bate-papo aqui ele consiga entrar para falar conosco. Então, agora eu vou passando, antes de iniciar o debate propriamente dito, eu vou passar a palavra para cada uma de vocês para dar suas boas-vindas, seu boa noite. Se quiserem falar em língua materna, fiquem à vontade, como preferirem. E vamos começar pela Ângela. Olá, boa noite para todo mundo. Ricardo, obrigada pela oportunidade de batermos papos aqui em relação à situação, né, dos povos indígenas diante do coronavírus. Né? É um prazer falar com as minhas companheiras de luta e as mulheres indígenas guerreiras, que sempre estivemos à frente de todo o processo aí de luta do movimento indígena. Muito obrigada por esse espaço. Acho que o vídeo do Ricardo travou, a gente vai dar seguimento. As meninas... Finjam que eu não estou aqui. Se o meu vídeo travar, vocês continuem, que vocês que são as importantes. Vai, Josi, se apresenta e vamos seguir na sequência. Ok. Então, Ayado Marran, bom, é um prazer também poder fazer parte dessa roda de conversa, né,
Vamos imaginar que nós estamos aí nesse espaço geográfico tão distante uma das outras, mas a gente compõe aqui uma diversidade de povos, uma diversidade de regiões também, mas de vozes, né? Nós, mulheres indígenas, para falar desse momento, que é um momento crítico, sim, mas é um momento também para a gente se repensar, para a gente construir juntas e vencer essa batalha que nós temos nesse momento, que é o coronavírus. Então, muito obrigada pelo convite, doutor Ricardo, e é um prazer estar com vocês, minhas parentas. Construir juntas e vencer. Eliane, sua vez. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. E eu me sinto honrada, né? Nós estamos aqui hoje falando da situação aqui do Mato Grosso, né? De poder estar expondo um pouquinho do que está acontecendo. E hoje eu coloquei minha pintura, né? Porque nós estamos no mês de comemorar e de reflexão sobre os nossos direitos, sobre a nossa resistência. Então, exatamente para isso que eu estou aqui também com a minha pintura. E muito feliz de vê-las, né, com saudade de estar perto, de estar no acampamento, né, de estar juntas nas mobilizações. É isso, meninas. Cicinã? Pará, a Renê, boa noite a todos, principalmente a vocês que se propuseram, né, da gente fazer não somente uma conversa, mas eu acredito que esclarecimento, né, de acordo com a nossa perspectiva, enquanto mulheres indígenas, enquanto povos, de acordo com a realidade que cada uma de nós vivemos. E agradecer ao Rafael, através do Ministério Público, que proporciona também essa oportunidade, apesar de ser o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mas dá oportunidade também para que outras vozes possam se fazer presente, e que os parentes que estão aí acompanhando a live possam também aprender e, quem sabe, pensar em estratégias para poder combater esse coronavírus. Obrigada. Será que caiu a conexão, meninas? Foi, eu caí, vocês acreditam nisso? O cara que está mediando, o cara que está mediando a conversa, ele cai, aí fica complicado, né? Mas vamos lá, vamos continuar tentando. Aí, Josileia voltou. Bom, então todos já se apresentaram, e a ideia dessa live, desse bate-papo virtual, como a Josileia falou, a ideia surgiu exatamente porque todo mês de abril aqui em Cuiabá, em alusão ao Abril Indígena, que é uma campanha da MPF, a gente faz um evento. A gente já falou sobre estereótipo, a gente já falou sobre identidade, a gente já falou sobre violações aos Tapaiuna, que foram removidos na época da ditadura. Só que esse ano não tinha como falar de outra coisa, né? Não tinha como não falar de Covid-19 e de isolamento social, que é o tema que todo mundo está falando. E nos últimos tempos tem se falado mais ainda do efeito dessa pandemia sobre os povos indígenas, que principalmente com o surgimento dos primeiros casos e das primeiras mortes. Só que para falar de Covid-19, e para falar do efeito disso sobre os indígenas, tem que deixar os indígenas falarem. Então eu queria começar o nosso debate ouvindo a opinião de vocês, começando pela Ângela, sobre a visão dos povos indígenas sobre a pandemia e sobre a orientação de isolamento social. Como é que vocês veem tudo isso que está acontecendo? Bom, para a gente está sendo o desafiador lidar com essa situação, né, da pandemia, e a gente sempre tem conversado entre nós de que os nossos avós, nossos antepassados tiveram que lidar com doenças trazidas de fora, né, dos não indígenas, dos Caraiuá, como fala na minha língua.
E, mais uma vez, a nossa geração precisa pensar e se apegar muito nos ensinamentos dos nossos mais velhos, dos nossos pajés, para que a gente possa encontrar uma sabedoria para enfrentar mais um problema muito grave que, infelizmente, acaba não ficando só quem provoca. A gente tem associado muito aí esse surgimento de doenças, da pandemia, como própria resposta da mãe natureza diante de todo desmatamento, diante de tanta violência que a humanidade tem causado, né, ao nosso planeta. Então, tem sido um desafio muito grande. A gente tem até trocado ideias sobre essa questão do isolamento social. Na verdade, na minha concepção, não é isolamento social, porque a gente continua mantendo os contatos, a gente continua vivendo no meio social, com a nossa família, com nossos grupos, né? A gente tem feito uma análise que é um isolamento físico, né? Como uma forma de barrar, como uma forma de que essa doença não se alastre. A gente tem enfrentado vários desafios, primeiro pelo contexto de que muitas famílias, muitos povos indígenas estão nos territórios distantes, estão nos territórios sem a gente conseguir, de fato, levar a informação de forma que possa chegar, né, nas diversas línguas, né? Eu não vou falar muito sobre meu estado, do Pará, mas falar enquanto organização indígena que atua na Amazônia inteira, em 9 estados da Amazônia. Então, a gente tem um desafio muito grande de estar nessa campanha de Fique na Aldeia Parente, com vários desafios. Né? De forma geral, infelizmente, a gente tem visto o não cumprimento por parte dos não indígenas, isso nos preocupa muito, porque o não cumprimento do isolamento físico das pessoas, que é uma das únicas formas de barrar ou de nos resguardar para que esse coronavírus não avance, é que o não cumprimento atinge também nós, povos indígenas, né? É que esses não indígenas circulam próximos aos nossos territórios, tem muitos casos de invasão dos territórios indígenas, enfim, é muito preocupante e desafiador para a gente, na dimensão dos territórios indígenas, da diversidade de línguas, para que a gente consiga, de fato, acompanhar e garantir que os povos indígenas estejam seguros. Nós estamos nos cuidando, estamos nas aldeias, estamos vigilantes, estamos contribuindo para isso. O problema não está sendo nós, povos indígenas, o problema está sendo os de fora querendo entrar nos nossos territórios e abrir uma porteira para que esse vírus se propague dentro dos nossos territórios. Isso a gente tem visto nas notícias, né, Ângela, como realmente é um problema que muitas comunidades têm enfrentado. Eu vou querer explorar mais esse assunto depois mesmo, que é importante. Obrigado, Ângela. Cicina, na sua visão, na visão dos Chavantes, o que você pode me dizer, como vocês estão enxergando esse momento atual? Bem, Ricardo, tem chegado, eu acredito, como não só para o meu povo, para a minha comunidade na Mucurá, mas para nós, povos indígenas, sociedade brasileira, para grande parte chegou como um susto. Essa é uma grande realidade. E, enquanto organização de base, o que a gente tem feito, a partir do momento que começou esse processo de isolamento físico, né, em alguns estados, nós, da nossa organização, a gente fez um folder explicativo, né, em português, mas também em Chavante, em Auemreme, falando o que é esse coronavírus, né, como ele chegou aqui no Brasil, como ele é transmitido, o que podemos fazer para poder prevenir e combater. Enquanto organização também a gente fez recomendações, né, nesse folder, né? Recomendações por quê? Uma das questões tem algumas aldeias do território da terra indígena de São Marcos que estão em processo ritualísticos, né? Então, processos de rituais, de furação de orelha, de transição, né? De
nosso contexto cultural. E são rituais que não acontecem todos os anos, né? Já tem um calendário já estipulado, mais ou menos a cada 5, 6 anos acontecem esses rituais. Então, o que eu tenho observado e percebido, né, a partir do contato com algumas equipes de saúde que ficam dentro da terra indígena, é também um esforço que a equipe de saúde tem feito, né, e tentar buscar também essa conscientização. Né, a conscientização que, de fato, nós, enquanto Chavante, a gente precisa também ter essa responsabilidade, a gente precisa ter essa conscientização para que o vírus não possa chegar em nossas comunidades. E um dos desafios que eu acredito que a gente tem percebido, Ricardo, é quando existe a necessidade de ir para a cidade. Porque não são todos os produtos alimentícios, principalmente de higiene, a gente não tem alguns produtos alimentícios que não é produzido nas aldeias. Tem alguns produtos que sim, né? Tem muitos que tem roça, planta arroz, mandioca, abóbora, feijão. No nosso território a gente tem caça, a gente tem pesca. Na Mucurá fica 1 quilômetro do Rio das Mortes, que é um rio muito farto de peixe, mas há determinados momentos que há, de fato, essa necessidade de ir para a cidade, principalmente questão de higiene. Na minha aldeia mesmo, na Mucurá, a gente está tendo também um problema de abastecimento de água, apesar que a gente tem um grande rio, que é o Rio das Mortes, a gente tem um córrego perto, mas o abastecimento de água, infelizmente, coincidiu com esse processo do coronavírus, então isso dificulta também o processo de higienização mais próximo das casas. Então, eu tenho percebido isso, apesar do nosso esforço, não somente como organização, mas também há um esforço de algumas lideranças da comunidade levar essa conscientização, que é o quê? Mostrando o que está acontecendo a nível de Brasil. Não Sim. somente os dados a nível de Mato Grosso, né, os casos que estão avançando, não somente específicos em relação a povos indígenas, como é o caso do estado do Amazonas, né, que é um dos estados que está tendo maior índice de coronavírus, mas a gente está tentando levar essas informações reais, porque a gente sabe que está tendo muito fake news, né, muita mentira por aí, então a gente tenta levar os fatos reais em relação a esse coronavírus, e a gente fala, se alguém precisa sair da aldeia de fato, para poder ir na cidade, tomar todas as precauções, né, estar com saúde plena, saúde boa, evitar aglomeração quando estiver na cidade, usar máscara, daqui a mim, eu até falei, vamos usar máscara, gente. Aí, muito bem. Porque, infelizmente, aqui no município de Barra do Garças, eu falo demais, tá? No município de Barra do Garças, infelizmente, não está tendo conscientização pela grande maioria. Eu precisei ir no supermercado, as pessoas ficaram me olhando, acho que quem é essa? Primeiro, as pessoas já nos olham porque somos Chavante. Já olha com discriminação e já olha com racismo. Eu não estou falando toda a comunidade barra-garcense, mas boa parte da cidade é racista. Então, se a gente usa máscara, a gente parece que é um extraterrestre. Então, assim, é aquela coisa, nós precisamos fazer a nossa parte e ter cuidado, principalmente aos grupos de risco, meu povo, até porque, infelizmente, também o povo Chavante é um dos povos indígenas no Brasil que tem o maior índice de diabetes. Então, está no grupo de risco. Entendi. Cicinã, ou melhor, Cicinã acabou de falar. Josileia, e aí na região sul? Então, eu acho importante ouvir as parentas falar, porque a gente compartilha de vários aspectos. Mas, e aí eu gostaria de falar o que é, reforçando a importância do que elas já disseram, mas trazer um outro aspecto muito importante, que é na região sul, infelizmente, ao contrário do que a Cicinã falou, que eles conseguem produzir, enfim, a maior parte dos alimentos, conseguem ter lugares para caça, para pesca, infelizmente, na região sul nós temos pequenos territórios, né? Nós sabemos que grande parte da nossa população está em contexto de retomada, de acampamento, então isso dificulta muito para que a gente possa ficar em quarentena de uma forma adequada.
Então, nós aqui na região sul temos visto com bastante cuidado tudo que tem acontecido e quais os locais e cidades, municípios em que estão próximas de terras indígenas que já têm casos de coronavírus. As nossas terras ficam muito próximas às cidades, né? A minha terra mesmo, que é a terra indígena Serrinha, no estado do Rio Grande do Sul, está próximo 13 quilômetros de um município que já tem caso de coronavírus, que é Ronda Alta. Então, como a gente fica realmente preocupado, porque os nossos indígenas, Caingangue, Guarani, Lacanochoclen, Xetá, Charrua, estão muito próximos da área urbana e precisam ir para a área urbana, muitos por conta do trabalho, porque trabalham principalmente os mais jovens com agroindústrias, né? Trabalham aí nessas agroindústrias da carne e eles precisam continuar trabalhando. As agroindústrias não liberaram os funcionários e eles estão aí como um grupo possível de levar um contágio para a comunidade. Obviamente, muitas das terras indígenas, das lideranças, estão tomando precauções, então nós temos fechado os nossos territórios, né, para que não haja circulação de pessoas, mas o que é muito difícil, porque a gente vê que o não indígena não consegue respeitar o nosso modo de vida e não consegue nos respeitar, porque historicamente a gente sabe de várias epidemias que devastaram os nossos povos, né? Eu sei que as meninas também compartilham disso, sabem como aconteceu nas suas regiões, com muitas populações indígenas que tiveram o povo totalmente dizimado. Então, é isso que a gente não quer que aconteça aqui na nossa região. E aí, nós estamos, então, pensando com a Frente Indígena e Indigenista de combate e controle ao coronavírus aqui na região sul, uma maneira de poder levar alimentos, então, garantir a segurança alimentar nos nossos territórios, para que as pessoas não façam essa ida aos centros urbanos, lembrando que a principal da nossa economia, Caingangue, Guarani, principalmente, é a comercialização do artesanato. Então, o que move a nossa economia é esse trabalho de venda do artesanato nos centros urbanos, e que está sendo impossibilitado nesse momento da pandemia, enfim, que nós precisamos continuar em isolamento social. Então, agora é pensar que o Estado brasileiro precisa fazer a sua parte, mas enquanto não chega a ajuda do Estado brasileiro, nós temos, com as nossas organizações indígenas e com os indigenistas, garantido um pouco, pelo menos, de segurança alimentar às comunidades que estão em uma situação emergencial. E aí a gente conta com a sociedade civil para poder alcançar as comunidades que estão sem comida nesse momento. Então, eu percebo que nós temos um distanciamento nas regiões de contexto mesmo de vida das populações indígenas. No sul do Brasil, nós temos essa situação que é muito difícil, preocupante, que a gente precisa debater. Perfeito. Obrigada. Muito bem lembrada a questão até que a Ângela já tinha mencionado também, que não é a primeira vez que os povos indígenas do Brasil enfrentam pandemias, né? Pandemia não, mas enfrentam um problema, o risco de um genocídio por meio de uma doença assim. A gente tem os Tapaiunas, talvez seja o caso mais recente aqui do Mato Grosso, Panará também, foram vítimas de gripe que praticamente dizimaram seu povo. Então, além de todo o receio natural que se tem hoje, há também um medo histórico, né, entre os povos indígenas. E, Eliane, e o povo Bacairi, e a própria FEPOIN, que você representa aqui, como é que vocês têm visto essa situação aqui no Mato Grosso? Então, eu compartilho de boa parte do que foi falado, né? Em relação ao meu povo, nós temos 2 territórios, um fica em Nobres, né, que é a terra indígena Santana, e lá ninguém sai e ninguém entra na aldeia, e quando no início do mês que vão para a cidade para adquirir suprimentos alimentares que não tem no território, ou fazer outro tipo, ou receber auxílio, não está indo todo mundo, está tendo uma saída planejada, algumas pessoas da família, de preferência jovem, os idosos não estão indo, e além disso, a equipe de saúde fornece máscara e álcool gel, e faz as recomendações que as meninas já falaram, né?
evitar aglomerações, todo momento está fazendo a higienização das mãos, está com a máscara. Então, a Aldeia Santana ela vem tomando esse tipo de precaução. E em Paquera, que é outro território do meu povo, que fica em Paranatinga, também está com os mesmos procedimentos. A diferença agora é que a gente já tem um certo isolamento, né? A gente não costuma falar isolamento, os nossos territórios ficam longe da cidade, né? Os dois. Então, isso facilita também esse tipo de prevenção, mas também a gente vem percebendo que é um momento que a gente está praticando as atividades culturais, né? Por exemplo, em Paquera saiu capa, comemorando o Dia Indígena, né? Então, é uma coisa interna. E isso nos reforça a nossa identidade. Em relação à FEPUINT, o que a gente tem percebido, conversando com alguns parentes nossos, é que alguns ainda não têm essa conscientização. Talvez, assim, essa doença não vai chegar na aldeia, né? Isso está distante da gente. Então, a FEPUINT, ela tem tentado, com algumas campanhas e algumas articulações, fazer com que essa doença pode, sim, chegar na aldeia, é muito perigoso, sim. Os nossos anciões, como disse a Ângela, têm muito a nos contar sobre essas pandemias que atacaram a gente, coisa que não é nossa. E hoje, conversando com o professor Magno, uma coisa que me chamou muita atenção, que ele me disse assim, o nosso povo não sabe o que é pandemia. O nosso povo sabe que é uma doença que mata, e que muitos já morreram pela gripe e pelo sarampo, né? E muitos têm essa memória, então eles estão com muito medo. Então, é interessante também, como a própria Ticina falou, é interessante que nós possamos conscientizar desse perigo, né? E também eu vejo que há povos com protocolos. Por exemplo, eu conversei com os Parecis essa semana. Eles vão fazer um protocolo um protocolo deles, porque tem uma estrada que atravessa a aldeia, né? E eles vão fazer um protocolo, vão se reunir, e eles disseram para mim que lá eles também estão isolados, ninguém sai, ninguém entra, assim, o que não tiver dentro da comunidade. E as outras povos que eu conversei, como os Bororos, né, o Boi, também estão nessa situação. O que a FEPUINT vem fazendo? Além da campanha de conscientização, além da campanha de arrecadação, nós conversamos com os DISEIs e com a FUNAI, para saber que medidas estão sendo tomadas de prevenção e que tipo de ação que a gente precisa apoiar. E uma das ações é conscientizar o parente, fique na sua aldeia, né? Conscientizar também os municípios, se preparar para receber, se acaso houver algum tipo de contágio com alguma comunidade. E também a gente está com várias parcerias, tem um mapa que está rolando nas redes sociais de alerta. Municípios próximos que já tem, né? E a gente está a todo momento repassando essas informações via redes sociais. E quem não tem acesso, que tem muitas comunidades que não têm acesso, no caso do Caiapó, hoje eu recebi uma ligação do Bituque, que está lá isolado, né? Ele está nos ligando pelo orelhão. Uma semana liga para a gente para saber, e aí, como que está a situação? Como que está Mato Grosso? Então, eu acho super importante essa live para a gente estar esclarecendo, para a gente estar ouvindo também, né? E é isso, entendeu? É um panorama nesse sentido. A gente está. Você vem como é interessante a gente ter hoje aqui representantes do Norte, do Sul e do Centro-Oeste, né? No MPF a gente bate muito nessa tecla, né? Que política indigenista, qualquer política pensada para o indígena não pode ser algo generalista, né? Nós temos 300 povos no Brasil e tem que considerar todas as suas particularidades. E a Eliane trouxe uma muito interessante, que ainda existem comunidades, ao mesmo tempo que a Josileia falou, dos Caigangue, do Xoclen e de outros povos que estão muito próximos da cidade, que têm um relacionamento inevitável,
aqui no Mato Grosso, a gente ainda tem povos que nem telefone tem, que precisam do orelhão. Eu converso muito com o Zenau e Nenauê pelo WhatsApp, mas muitas vezes, para conseguir o sinal de WhatsApp, eles precisam ir até Vilhena. Então, quer dizer, já estão, assim, se expondo atrás de informações, né? Então, essas particularidades, realmente, a gente precisa considerá-las todas. E falando em particularidades, eu percebo também, seja pelas notícias, seja pela atuação diária, que cada grupo, cada povo enfrenta dificuldades diferentes, né? A gente tem grupo que está tendo invasão de suas terras por garimpeiros e por madeireiros, às vezes até por missionários, né? A gente tem grupos que estão com insegurança alimentar, precisando de cesta básica porque não estão conseguindo sair para trabalhar, ou que não estão tendo o devido atendimento à saúde porque a CESAI não chega. Então, agora, começando de novo pela Ângela, só para registrar, a Sônia está assistindo, Sônia Guajajara está assistindo a nossa live, está aqui elogiando só mulheres guerreiras, e graças a ela que indicou vocês todas, né? Então, um beijo para a Sônia. Então, começando aí pela Ângela. Ângela, quais são as maiores dificuldades que você percebe hoje no enfrentamento dessa pandemia? Você está no mudo, Ângela. Ativa o microfone. Perdão. Eu só para completar, quando você menciona que são 300 povos indígenas, na verdade somos mais de 300 povos indígenas, né? E é importante a gente trazer também aqui na conversa sobre o contexto dos povos indígenas isolados, que são mais de 114, né, referências de povos isolados na Amazônia inteira. Então, assim, a dificuldade começa exatamente pelo ponto que você falou de comunicação, né? Não é, infelizmente, só no Mato Grosso que tem a dificuldade de não ter um sinal de internet ou de telefone. Na verdade, a maior parte da Amazônia, dos estados da Amazônia inteira, não tem acesso à internet, não tem acesso nem ao orelhão, aqueles antigos orelhão que a gente lembra, né? E muitos funcionam só com radiofonia. Então, assim, além disso, o desafio é ter a garantia de que essa comunicação chegue através da existência da estrutura das aldeias. Tem aldeias que nem radiofonia tem e que só fala na língua, né? E a dificuldade de lá para cá é ter exatamente essas informações seguras indo daqui para lá. Porque uma das maiores preocupações que a gente tem, né, acompanhado, tem se preocupado, são as ditas fake news, né, as mentiras. E rola muita mentira, e essas mentiras, por incrível que pareça, chegam antes das informações que são seguras. E isso nos preocupa muito no sentido de realmente que as informações cheguem aos territórios, cheguem aos povos indígenas de forma segura, de forma real. E outra dificuldade que a gente está se deparando, que já vinha acontecendo, é a falta de segurança, né? Você falou das invasões dos territórios indígenas, né? A gente está se precavendo, estamos isolados fisicamente, né, de não poder estar indo nas sedes da FUNAI, do IBAMA ou outras instituições, mas os garimpeiros estão trabalhando 24 horas, estão invadindo nossos territórios, os madeireiros. A gente está acompanhando aí a invasão agora não, que já é antigo, né, da terra indígena Uruê-Uauau em Rondônia, né, onde mataram, onde foi um professor foi assassinado, um professor Uruê-Uauau, e a invasão continua, porque no momento que estava um ritual, uma cerimônia lá do enterro, mais invasores chegaram lá. Então, assim, as invasões aumentam, o risco de assassinatos tem aumentado, não só o risco, os assassinatos, na real, tem aumentado, né? Recentemente tivemos o assassinato de uma liderança guajajara no Maranhão. A gente está acompanhando a situação em Altamira, no Pará, as invasões dos territórios indígenas, inclusive de povos indígenas isolados na terra indígena Itunitatá. É uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente está acompanhando a situação da terra indígena, né, Trincheira Bacajá, enfim, o aumento das invasões dos nossos territórios tem sido um desafio muito grande, porque a gente tem que estar se preocupando, além da situação do coronavírus,
da gente estar numa campanha junto com as nossas bases, para que esse coronavírus não chegue aos territórios, porque o contexto que nós temos hoje é de muitos povos indígenas, muitas famílias indígenas infectadas, que não estão, inclusive, entrando, né, no registro da CESAI, no registro da FUNAI. É uma questão muito importante da gente falar aqui, de debater e trazer isso. Os números que têm aparecido como dados oficiais não são números reais. Infelizmente, a gente tem mais mortes, a gente tem mais 10 mortes computadas pelo movimento indígena, pela COIAB, pela PIB, né? E enquanto que a CESAI aí registrou só 2 mortes. Então, um dos desafios é que a gente realmente, né, coloque essa questão, né, da situação dos povos indígenas aí ser visto, a ser debatido e também ser respondido, né? Os órgãos precisam ser responsabilizados, o Estado precisa assumir sua responsabilidade para com a proteção dos povos indígenas do Brasil, que a gente já sofre com descaso, com esse governo ainda declarando muitas vezes e retrocedendo nossos direitos. Então, a vinda agora do coronavírus nos coloca totalmente em situação, não só de vulnerabilidade diante, né, da pandemia, mas nos coloca em situação de vulnerabilidade enquanto pessoas, as nossas vidas estão ameaçadas, né? Os nossos territórios estão sendo invadidos, os garimpeiros cada vez mais, as invasões, por exemplo, a terra indígena Yanomami, que é uma das terras indígenas mais invadida, né, onde tem mais de 20 mil garimpeiros, nada foi feito. Eles continuam lá, estão 24 horas atuando, é um risco muito grande para o povo. Todo mundo sabe a história dos Yanomami, foi um dos povos dizimado, inclusive, por doenças, inclusive por contaminação de mercúrio. Então, a dificuldade é essa, e as políticas públicas, de fato, cheguem aos territórios indígenas, né? Essa é uma das dificuldades. Como é que a gente discute, como é que a gente fala de uma plataforma, por exemplo, desse auxílio de R$600 que está aí em pauta? Como é que a gente consegue, de fato, garantir que os povos indígenas, os territórios indígenas vão acessar sem que saiam dos seus territórios, sem quebrar sua segurança de isolamento físico com o mundo externo, com os municípios? Como é que a gente garante que eles não saiam de lá, mas que também eles tenham o direito de ser assistidos, direito de ser inclusos, né, no processo aí de sistema que atende a sociedade brasileira? Então, as dificuldades são muitas. As meninas já falaram, tem contextos aí de territórios distantes que estão sobrevivendo, que sempre viveram com a roça e a pesca, mas tem contexto de territórios indígenas que estão cercados por municípios que se colocar, se andar 2 metros já é a fazenda do fulano, do outro lado é a fazenda do outro, que estão no meio de desmatamento, no meio de tantas invasões. Então, o contexto é essa, as dificuldades são muitas. Perfeito, Ângela. Você lembrou muito bem a questão da subnotificação. Coincidentemente, o MPF aqui em Mato Grosso recebeu hoje uma representação a respeito disso, né? Não só a questão da CESAI não considerar os indígenas ditos desaldeados, né, os indígenas urbanos, mas também a questão de não considerar mortes por outras doenças respiratórias, né, que podem, eventualmente, por falta de testes, serem reflexos da pandemia, algo que precisa ser analisado. Então, é importante levar isso ao conhecimento do MPF. Eu quero falar dessa questão de aldeados e desaldeados. Na verdade, essa é uma invenção, né, dos não indígenas, porque o Brasil é nossa aldeia, os municípios são nossas aldeias, né? Quem está fora da aldeia são os não indígenas, exatamente. Perfeito, perfeito. Não, e até porque o direito é do indígena, né? O direito não é do indígena que mora em seu território demarcado, né? Eu vou mudar um pouquinho a ordem, eu vou perguntar das dificuldades para a Josileia agora, porque a Josileia ela andou caindo algumas vezes, então vamos aproveitar que ela está aqui e já vamos perguntar para a Josileia quais são as principais dificuldades que ela percebe lá na região sul. E eu acho que a Josileia travou. Então vamos seguir a ordem. Não, Josileia, você está aí? Estou aqui. Então diga lá.
Então, eu anotei alguns pontos aqui, mas nós tivemos... Josileia, está travando, né? Só para mim ou para vocês também? Está travando. Tá. Josileia, segura um pouquinho aí. O processo administrativo... Está travando. Quer sair e entrar de novo? Enquanto isso, a gente vai ouvindo a Cicinã, pode ser? Pode ser, então, pode ser. Vou sair e vou entrar de novo. Tá. Cicinã, diga lá, maiores dificuldades você percebe nesse momento? Bem, eu acredito que cada uma de nós nós já falamos um pouco das percepções, mas também um pouco das dificuldades, mas eu gostaria de acrescentar nessa pauta que a Ângela trouxe em relação a essa diferenciação que os órgãos indigenistas, a saúde, mas também que a FUNAI tem feito com nós enquanto povos indígenas, né? A gente não pode esquecer também que, além da subnotificação da CESAI, o atual presidente da FUNAI também colocou que não deve fazer atendimento a povos indígenas que não estão nos seus territórios demarcados. Então, assim, não tem aqui conosco nenhum Guarani Kaiowá, mas, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, tem muitos Guarani Kaiowá, acredito não só nos Guarani Kaiowá, mas a Josi já voltou, também pode dizer mais propriedade do que eu, mas também na região sul do Brasil, acredito que quase todas as regiões têm muitos povos indígenas que não têm seus territórios demarcados, e alguns ainda vivem nas estradas porque, de fato, né, já foram usurpados pelo processo da colonização. Então, acredito que um dos desafios que eu vou colocar é justamente esse, é o processo do racismo institucional, desde quando, 22 de abril, há mais de 500 anos atrás. Então, assim, a gente está com 520 anos, processo de colonização no Brasil. Nesse processo de colonização que a gente vive é aquilo. Se teve um trabalho de processo de integração, de escravidão, de estupro, de fato, a diversas mulheres indígenas. Então, eu vou acrescentar como desafio o processo de racismo institucional, mas também os processos de racismo de boa parte da sociedade brasileira. E quando eu falo boa parte da sociedade brasileira, infelizmente não são somente aquelas pessoas, digamos, que não têm um conhecimento educacional acadêmico, né? A maioria dessa discriminação e desse racismo a nós, povos indígenas, vem de pessoas que têm um conhecimento educacional e se imagine, né, que não seja racista e que não seja discriminatório. Então, acredito que o reflexo hoje da CESAI, o reflexo hoje da FUNAI, o reflexo hoje do atual governo que estamos vivendo, é o reflexo desse processo de colonização e de estupro, de fato, a nós, povos indígenas. E eu acredito que isso também contribui para esse apagamento da identidade cultural da nossa diversidade quanto povos indígenas. Então, acredito que quando a gente fala também desse processo de colonização, e instituições são feitas de pessoas, então acredito que é importante a gente ter instituições como o Ministério Público, organizações indigenistas e organizações que atuam pela defesa dos direitos humanos a povos indígenas e direitos humanos, buscarmos a aliança de fato, porque nós somos povos indígenas, nós também temos direitos. E não é porque estar na cidade faz uma pessoa menos indígena. Então, se fala tanto de processo de integração, então, a partir do momento que esse indígena, ele fala bem o português, por assim dizer, bem, né, apesar de ser regionalizado, mas que ele fale português e que ele possa ter algumas condições financeiras através de seus trabalhos assalariados, isso impacta uma parte da sociedade, isso incomoda boa parte da sociedade. Então, acredito que a gente deve buscar fortalecimento entre nós, povos indígenas, organizações e aliados, e que a gente não minimize, que a nossa identidade não seja minimizada ou enfraquecida por essas pessoas racistas. Eu gosto de dizer a palavra racista, Ricardo, porque racismo é crime.
E se a gente fala de discriminação, fica tudo com o mesmo jeito, a gente tem que falar que é racista. A sociedade, boa parte dela é racista. E criminalizar essas pessoas. Perfeito, Cicinã, perfeito. Muito bem lembrada a situação dos Guarani. Eu trabalhei quase 4 anos em Ponta Porã, com os Guarani Kaiowá e Guarani Andeva, e realmente a atual postura da FUNAI de não atendimento aos indígenas que não estão em territórios regularizados acaba deixando os mais vulneráveis numa situação mais vulnerável ainda, né? E falando dos Guarani, com quem eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, vamos falar um pouco dos Guarani, dos Caigangue e dos demais povos lá da região sul. Diga lá, Josi. Então, eu estava ouvindo as parentas falar e eu quero só reforçar que a pandemia do coronavírus aí, ela só veio reforçar os nossos problemas, né? Ela veio somar a quantidade de problemas existentes que a gente já enfrenta no nosso cotidiano, né? Sejam pela falta de saúde adequada, seja pela a retirada dos nossos territórios, né? E nós aqui que vivemos na região sul do Brasil, vivemos nesse contexto de territórios pequenos e retomadas constantes, porque, infelizmente, a gente não tem terra para poder sobreviver, para poder criar os nossos filhos, para poder alimentar as nossas famílias. Então, a pandemia, ela reforça os problemas que a gente já vivia, né? Seja as invasões dos territórios no norte do país, pelos garimpeiros, pelos madeireiros, e como enfrentar isso nesse momento? E como garantir que o Estado brasileiro enfrente isso de forma adequada, considerando os povos indígenas, que foi muito bem falado aqui pela Ângela antes. E aí, quando cortou a minha fala, 418, do dia 17 de processo administrativo de identificação de território, né, da delimitação da terra indígena lá no estado do Paraná. Então, vejam, nós estamos num processo em que nós estamos em acampamento. É difícil a vida no acampamento, é difícil a vida numa retomada, a gente é constantemente violentado, né? Seja pelo Estado, seja pela sociedade, violados os nossos direitos, e aí ainda o presidente da FUNAI declara a nulidade de um processo baseado no que um juiz de primeira instância havia declarado, né, no município lá de Guaíra. Então, que as nossas dificuldades para enfrentar a pandemia do coronavírus, ela é gravíssima. E aí, quando eu falava anteriormente sobre a segurança alimentar e que a gente precisa ter a garantia de que o Estado vai fazer a sua parte e os povos indígenas que estão nas cidades, inclusive, em contexto urbano, serão atendidos pela FUNAI, serão atendidos pela CESAI, mas também, e principalmente, as populações que estão na beira da estrada, que foram totalmente retirados da sua vida, né? E aí, como não a gente olhar para tantas violências cometidas até levar uma pessoa a tirar a sua própria vida, como acontece nos nossos territórios, é pensar que o Estado precisa garantir que a CESAI atenda os indígenas em contexto urbano, que a FUNAI atenda os indígenas que estão tanto nas retomadas quanto em contexto urbano, porque a FUNAI tinha soltado uma nota dizendo que o atendimento dela seria para os indígenas que estavam em territórios demarcados, né? Aí nós tivemos uma reunião com o presidente da FUNAI, pela Frente Parlamentar de Direitos Humanos, de Direitos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia, em que o funcionário da FUNAI ali representando o órgão, ele disse que sim, eles atenderiam os indígenas que estavam em contexto urbano. Mas o que é a fala de uma pessoa diante de uma declaração que foi dada e postada na página da FUNAI? Né? Como é que a gente faz que a CESAI possa, e muitas vezes a CESAI é composta por parente indígena, e o parente indígena gostaria de fazer o atendimento ao parente que está no contexto urbano, mas é impedido pela burocracia do Estado de poder ir lá e alcançar para aquela pessoa que está no contexto urbano, já está
fora da sua terra, vivendo em dificuldade, porque é ruim você viver fora do seu território, é difícil você conseguir sobreviver longe da sua família, mas ela não tem garantida sequer uma consulta com um médico, sequer uma aspirina, sequer qualquer coisa que o Estado possa garantir. Então, nós precisamos, nesse momento, estar cada vez mais unidos, e uma união em uma voz única, para que a gente possa alcançar o Estado brasileiro e dizer para ele: escuta, você tem uma dívida histórica, mas você assumiu uma Constituição Federal em 1988 e garantiu que ela era uma Constituição cidadã e ela precisa respeitar o que está escrito dentro dela e o que garante às populações indígenas, mas não só, a toda a população brasileira. E é isso que a gente, com muito bons olhos, o que o Ministério Público Federal tem feito e tem garantido aí algumas recomendações para que a FUNAI execute o seu papel, que a Pracesai faça o seu papel, mas principalmente os estados e os municípios e o governo federal também cumpram o seu papel. É isso. Perfeito, Josi, perfeito. Antes de passar para a Eliane, só para registrar, Samuel realmente não conseguiu entrar. Ele mandou mensagem aqui dizendo que ele está assistindo pelo próprio Facebook. Samuel, manda suas mensagens aí, seu recado sobre as dificuldades que você entende que o seu povo vem enfrentando, que a gente lê aqui, pelo menos manda o seu recado. Eliane, e aí, o que você me diz aqui do Mato Grosso? Quais são as principais dificuldades dos povos indígenas nesse momento? As meninas, elas relataram um pouco do que a gente vem enfrentando, né? Assim, na questão do distrito sanitários, a gente percebe que até na conversa que nós tivemos semana passada, os GISEIs ainda tinham alguma falta de equipamentos, né? Falta de medicamentos também, e que nem muitas vezes, né, por questão de recursos, é a dificuldade mesmo. E eu concordo com tudo com que foi dito em relação a esse racismo que nós indígenas enfrentamos no nosso dia a dia, né, tanto no contexto urbano ou no contexto de aldeia, porque quem vai para a cidade no início do mês, fazer alguma coisa, sofre, mas nesse momento também é necessário ver que isso fica mais aflorado, porque nós não somos prioridade do governo nessa situação, não somos. E nós estamos preocupados no sentido de que qual que é o local de referência para nós indígenas, né? Como que será o tratamento dado se acontecer algum tipo de contágio? A gente não espera isso, mas a gente tem que estar preparado, o sistema tem que estar preparado, né, para nos acolher. E a gente percebe que ele não está nem preparado para acolher os indígenas, imagina a gente, né? Então, a gente vem nos perguntando que, além das dificuldades que todo mundo já colocou na questão alimentar, na questão sanitária, na questão de contexto próximo da cidade, contexto longe, o que nos preocupa agora é essa questão do sistema SUS, que não está preparado para receber ninguém, né? E que a gente pode sim viver um colapso, porque eu não sei se o senhor percebeu, Ricardo, aqui em Cuiabá está todo mundo na rua, né? Você sai, está todo mundo na rua. E isso a gente pode estar sentindo daqui a algumas semanas, né? E assim, eu vejo essas questões assim, todo mundo fala da economia, mas e a vida? E no nosso caso, é mais grave ainda, porque essa doença, ela pode dizimar algum povo. Eu não espero que essa doença chegue na aldeia, né? E todos os dias eu peço aos meus ancestrais, eu peço a Deus, eu peço proteção para que isso não aconteça. Mas nós temos que estar preparados, porque são questões que a gente tem que discutir, a questão de funerária. Então, eu acho, assim, que o sistema tem uma dívida conosco, que não é pouca, e nós sabemos que as demandas são muitas em relação a essa crise,
né, do coronavírus. Sabemos que nós não vamos conseguir supri-las se nós ficarmos sozinhos, por isso que contamos com os parceiros institucionais, contamos com os parceiros indígenas, como a COIAB, como todas as que estão aqui representando algum tipo de entidade. Mas também nós contamos com os nossos parentes que estão lá na base nos dando essas informações. Olha, a gente não está tendo isso. E a gente conta, principalmente com o Ministério Público, que vem sendo o guardião da Constituição, que vem sendo o nosso parceiro de primeira ordem, porque a PIB mandou um ofício para o governo do Estado, fazendo algumas recomendações, e até agora eu não ouvi, talvez eu possa estar enganada, nenhum governador respondendo, né? Pelo menos aqui do Estado não respondeu. E assim, o que a gente precisa de respostas. Olha, quais são as medidas que o governo do Estado, ele também tem responsabilidade conosco. Não é só o governo federal. São responsabilidades compartilhadas. O município também tem responsabilidade. Então, eu acredito que são pequenas coisas que, além da nossa responsabilidade individual, de manter esse distanciamento, além da responsabilidade da comunidade, né, além de nós, enquanto entidades, estar se articulando, estar procurando meios de manter os nossos parentes nas aldeias, com suprimento alimentares, além de nós estarmos articulando com os órgãos indigenistas, que sim, tem algumas pessoas que vestem a camisa, né, e a gente tem que estar realmente dando mão para essas pessoas, mas tem as que não, mas é necessário o Estado agir como Estado de direito, que aplique a Constituição, porque eu sou indígena, sou bacairi, mas eu sou cidadã, então eu tenho que ter os meus direitos garantidos, direito à saúde, direito à alimentação, e nesse momento o Estado tem que suprir isso, entendeu? Perfeito, Diane, perfeito. É nesse sentido que eu quero colocar, que as dificuldades já foram colocadas, e a gente precisa, sim, que o Estado apareça e nos diga que esse plano que o Ministério divulgou vai funcionar? Será que eles consultou a gente, né? Ou nos ouviu? Boa pergunta. Então, deixa eu aproveitar e fazer, de certa forma, de uma forma bastante reduzida, mas só para dar um norte e pegar o gancho no que você estava falando, que a gente já está com 1 hora de bate-papo aqui, Daniele já me puxou a orelha, me lembrando aqui que a gente tinha combinado de ficar 1 hora, e o tempo passou e a gente já está 1 hora conversando, mas ela disse que está boa, falou que a gente pode esticar um pouquinho mais. Mas pegando o gancho que você falou, Eliane, e vou começar por você, e aí agora a gente vem voltando. Não foram feitas consultas prévias, livres e informadas para definir a forma de enfrentamento da pandemia com cada um dos povos indígenas. Então, talvez esse seja um momento até, tem muitos colegas que estão assistindo, de levar o conhecimento desses colegas, vocês já falaram das dificuldades, da realidade de cada um dos povos com quem vocês têm mais contato, falaram agora das principais dificuldades, e como deveria ser, né? Como devem ser as políticas públicas para os indígenas neste momento, né? O que tem que ser pensado, o que tem que ser visto neste momento de peculiar, de particular, para a prevenção da doença e para o combate ao avanço da pandemia junto aos povos indígenas? Acho que é uma pergunta muito bem feita. Eu acredito que neste momento, além das consultas e de construir esse protocolo, porque um protocolo geral nem sempre vai servir para determinado povo, né? Considerando a questão cultural, e muito menos é necessário que todos os povos entendam e se conscientizem do momento que nós estamos passando. E como que isso pode acontecer? Considerando que o nosso estado é um estado enorme, extenso, e nós temos 43 povos, nós temos diversos, quase todos os troncos linguísticos, que nem sempre, com muita contexto bem diferente um dos outros.
porque os povos do Cerrado, eles têm uma situação diferente dos povos do Xingu. Então, como tratar isso? Se a gente precisa de ter referências, de saber se acontecer alguma coisa, com quem a gente pode contar. Porque a gente sabe que o DISEI vai estar ali, mas depois dali ele vai cair no sistema geral, né? O subsistema faz parte de um sistema, que é o SUS. E a questão alimentar também é importante, porque todo mundo está preocupado em conseguir cesta, ótimo, mas há povos que tem que ser considerada a questão alimentar desse povo, né? O povo do Xingu, por exemplo, eles não comem arroz e feijão, né? É o biju, é o polvilho, entendeu? E muitas vezes eles não querem uma cesta, eles querem condições deles em pescar, querem combustível para fazer a roça, né, para arar. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar com esse pensamento, porque o que eu vejo, é necessário a gente suprir a questão alimentar, mas é também necessário a gente ver que tipo de suprimentos a gente precisa levar e considerar essas especificidades, né, porque senão a gente também vai estar infringindo uma coisa que eu, como indígena, eu não quero fazer, passar em cima das questões culturais e alimentares de cada povo, né, e a questão também de medicamento, de higienização, que é importante ter, é importante falar, é importante mobilizar. A gente fica igual uma matraca toda hora perguntando, e aí, como está esse povo? E aí, vocês estão se cuidando? Mas é porque a gente se preocupa, né? E a gente está com muito medo, talvez as pessoas falam, nossa, é um exagero. Não é um exagero no contexto indígena. Esse vírus não é. A gente, quando senta com os mais velhos, a gente ouve eles falando do sarampo. A gente ouve eles falando da gripe, da diarreia, né? Então, são coisas que a gente tem que estar replicando sempre, e a gente também tem que cobrar, sim, do município, sim, do Estado, sim, do governo federal, porque eles precisam, sim, nos escutar, e eles precisam, sim, dar uma resposta a essas medidas, né? Por exemplo, os municípios, eles vão trazer tudo para cá, para Cuiabá, para Várzea Grande, ou Rondonópolis, né? Será que dá tempo? E será que vai ter UTI se alguém precisar? Vai ter material? Eu sei que eu não sou prioridade, eu sou enquanto indígena, eu sou indígena, entendeu? Então, são essas questões que a gente está, assim, repensando e nós estamos preocupados, sim. Então, acho que a solução, uma das soluções, além da informação, além do suprimento alimentar, é que os municípios que estão próximos às terras indígenas se preparem, se precisar receber algum indígena. Perfeito. A gente tem que ser realista. A gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer. Sim. A gente tem até acompanhado o Francisco, que é arqueólogo do IFAM, com outros 2 pesquisadores, eles estão quase que diariamente fazendo um mapa do Mato Grosso que aponta as terras indígenas em maior risco, né, em razão dos municípios com o maior número de casos. E foi até em razão disso, esse foi um dos motivos, a gente fez uma recomendação no MPF para que as secretarias municipais de saúde se preparem para receber os indígenas também, né? Não deixar isso apenas nas costas da CESAI, que é a atenção básica, né? E só para não deixar passar, cadê aqui? Samuel mandou uma mensagem, né? Dizendo que, pelo que estamos acompanhando, o nosso povo, ou seja, Inimarradu, Carajá, é a grande dependência da cidade para garantir a manutenção das nossas famílias nas aldeias. Esse é o principal problema que eles percebem lá na região do Araguaia, que é algo muito próximo do que a Josileia disse em relação ao povo lá no Rio Grande do Sul, né, Josileia? Mas, e aí, o que precisa mudar, o que precisa melhorar nas políticas de enfrentamento quando a gente trata dos povos indígenas? Josi. Então, ouvindo a Eliane, eu fiquei pensando, já tinha pensado em algumas possíveis respostas, mas aí quando o senhor falou também, doutor Ricardo, sobre o consentimento prévio, livre, informado, essa consulta que deveria haver às populações indígenas, bom, não houve.
Então, nesse momento, como enfrentar a pandemia? A gente sabe, e aí eu acho que nas minhas falas eu tenho reforçado a forma do atendimento e a garantia de segurança alimentar, mas eu também concordo com a Eliane, que nós precisamos levar às comunidades alimentos culturalmente adequados. E aí vejo com bons olhos também o que a Abrasco lançou há alguns dias, que foi uma nota, né, falando sobre a situação de segurança alimentar dos povos indígenas. Vários pesquisadores indígenas fizeram parte da construção da nota, né, a Inara Saterimaué, que pesquisa com a alimentação, né, pesquisa aí com segurança alimentar, e essa nota da Abrasco, ela reforça essa ideia do que é o alimento culturalmente adequado. É a cesta básica que vai vir com o arroz que é produzido lá na terra dos Munduruku, que está, sabe, que produz lá uma violência contra o povo Munduruku e que vai ser entregue nos nossos territórios? Não, a gente precisa questionar o que vai vir também para o nosso território, né? Quais são os tipos de alimentos que devem chegar para a gente? Mas existem outros planos, né? Eu acho que o Estado brasileiro, ele precisa considerar o povo, a população indígena, né, e os vários povos como povos de atendimento prioritário, e aí realmente encarar medidas, porque agora nós vamos ter, além do Amazonas, da região norte, em que nós já tivemos casos, nós temos casos confirmados na região nordeste, nós temos um caso confirmado no Jaraguá, né, a terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Então, como o Estado brasileiro vai tratar como prioridade as populações que vão chegar nos hospitais, os indígenas que vão estar lá? Eu acho que precisa traçar um plano estratégico, né? Não só mais de conter o coronavírus, mas um plano estratégico para ouvir as comunidades indígenas, e aí a PIB tem feito essa ação de poder estar falando e trazendo especialistas indígenas para conversar sobre o coronavírus e para falar o que é importante para nós. Um debate muito interessante que foi feito há alguns dias atrás também foi sobre o protocolo que existe quando um corpo de um indígena, então, estiver falecido, né, tiver falecido por coronavírus, como é que ele volta para a comunidade? Isso é algo que a gente precisa pensar, porque para os Caingangue, a cerimônia, o ritual do enterro, o choro, o velório, ele é importante. Ele é extremamente relevante, porque a nossa vida não se encerra aqui. A nossa vida, ela continua em um outro mundo, em um outro lugar. Então, como que a gente vai enfrentar se, porventura, a gente tiver alguém contaminado que vier a falecer? Tudo isso precisa ser debatido e amplamente debatido, e o Estado não tem feito isso, a CESAI não tem feito isso. Então, também vejo com muito bons olhos o que a academia tem feito, né? E aí vou reforçar mais uma vez a nota que a PIB lançou, junto com o Projeto Xingu, com a Fiocruz, com a Unifesp, falando sobre as doações que chegam para os povos indígenas, como que elas devem ser higienizadas, acondicionadas. Então, realmente, a gente precisa aí que o Estado se prepare não só para os povos indígenas, porque ele não estava preparado para ninguém. Quando a pandemia foi anunciada, lá em novembro, dezembro, janeiro, o Brasil, infelizmente, não levou a sério, e nós estamos vendo a situação que ainda não está sendo levada a sério, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Presidência da República, o que é muito grave. Então, considerar que nós, populações indígenas, somos população prioritária por tudo que vivemos, é garantir que a gente possa continuar vivendo, né, e garantindo a diversidade de povos, de culturas, de tradições, de línguas, às quais nós temos direito, né? E a sociedade brasileira também tem que ter esse direito de ter essa diversidade de povos indígenas compondo o nosso país. Perfeito, Luz, perfeito, foi lindo. E muito, muito bem lembrado. Você vê, Dani, eu sei que você vai ficar brava aí, mas não dá para encerrar com uma hora. Cada hora que essas mulheres falam, elas trazem uma coisa nova. A Josi acabou de me lembrar muito bem a questão do funeral e do enterro, né? Não é só uma simples despedida. Não vê o povo Yanomami, que não viveu em paz enquanto o sangue que tinha sido furtado, roubado e levado para os Estados Unidos, enquanto aquele sangue não foi repatriado, o povo Yanomami não teve paz, né? E o que dizer de um corpo inteiro, de um parente que venha a ser enterrado numa cova, sem despedida, sem nada, sem nenhum tipo de ritual.
é muito bem lembrado esse ponto que não tem sido enfrentado. Cisnã, sua vez, diga lá o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Bem, Rafael, Ricardo, perdão. Eu acredito que são várias ações que precisam ser mudadas. É o ideal, e quando a gente fala ideal, é a ideia, a gente não sabe se de fato pode acontecer, mas é uma perspectiva de esperança positivista de fato. Porque eu acredito que os nossos ancestrais, enquanto povos indígenas, a cada geração que vai passando de cada povo, todos os povos indígenas do Brasil têm histórias de resistência e de resiliência. Para nós, Chavante mesmo, a gente não acredita no sofrimento por si só. O sofrimento não significa necessariamente a dor. O sofrimento, ele também significa a evolução do nosso corpo físico e espiritual. Então, acredito que, apesar da nossa diversidade enquanto povos indígenas, nós temos algumas similaridades, que é isso, é a resiliência e a resistência. E pensar nessa questão de melhoria, eu acredito que primeiro seria tirar o próprio presidente que está à frente desse Brasil. Porque ele é um cara que não está levando a sério, de fato, o processo da pandemia. Irônico, acredito, da nossa parte, nós estamos preocupados, nós estamos falando de vida, o Ministério Público falando de vida, nós estamos falando de povos indígenas, nós estamos falando de riqueza e diversidade cultural, e no qual nós temos um presidente que está à frente desse Brasil, que incentiva aglomeração em público, não segue as recomendações de saúde do seu próprio ex-ministro, não segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, acredito que primeiro deveria ter uma ação e reação da sociedade brasileira. De fato, a questão econômica é difícil, mas quem mantém o rico são os pobres. A partir do momento que o pobre deixar de trabalhar, aí o rico ele vai deixar de ser um pouquinho rico. Então, acredito que a gente deveria pensar um pouco também nessa questão mais ampla, porque isso afeta diretamente a nós, povos indígenas. Como a Ângela Cachoiana falou no início, estamos preocupados com essa questão da pandemia chegar nesses nossos territórios. Madeireiro ilegal não para, ele continua trabalhando. A Ângela bem citou isso. Os garimpeiros permanecem, a Ângela também citou isso. Então, se for pensar, de fato, somente no viés econômico, nós não vamos ter não somente essa diversidade de povos indígenas, mas até os não indígenas, negros, quilombolas. Então, o que acontece vou citar um exemplo. Barra do Garças teve casos confirmados, semana passada já teve um óbito de coronavírus. O município, uma parte, começou a mudar e acreditar que, de fato, pode chegar em suas casas. Por quê? Porque coronavírus deixou de ser um número estatístico e começou a se tornar nomes. Então, acredito que, enquanto sociedade, a gente precisa ser, de fato, mais humano. Nós, povos indígenas, somos humanos. Nós não somos um atraso para o desenvolvimento do Brasil, igual muitas pessoas pensam. E uma das questões que pode levar a melhorar, eu acredito que é o próprio Estado brasileiro, os órgãos indigenistas deixar de seguir esse racismo institucional desde a invasão do Brasil, há mais de 500 anos atrás, e começar a tratar nós, povos indígenas, através da equidade, que é tratar o diferente como diferente. Nós não somos especiais, nós somos diferentes. Por isso, nós temos políticas públicas e direitos específicos de acordo com a nossa especificidade. Então, a gente tem... O Brasil já teve mais de 5 conferências de saúde indígena, com diversas recomendações, mas, infelizmente, estava até conversando com a Ângela ali no bate-papo, a gente refletindo rapidamente... Eu não sei se existe, de fato, protocolos que prevê pandemia. Então, eu acredito que nós também, enquanto povos indígenas, tirar um aprendizado do que a gente está vivendo agora, a nível de Brasil, dessa pandemia. Eu não sei se é adequado, de fato, fazer esse processo de protocolo, porque a gente sabe que o processo de protocolo tem, de fato, o processo e gera muita aglomeração.
Então, eu não sei se é adequado. Isso vai depender de cada organização, de cada povo, de cada realidade. Né? Eu acredito que vai muito para esse viés, e sempre a gente respeitando a especificidade, respeitando a autonomia de cada povo. Mas eu acredito que a partir dessa dificuldade, o que pode também tentar minimizar é, depois que passar esse processo, nós, enquanto povos indígenas, nossas organizações de base, ou regionais, ou a nível nacional, pensar em estratégias se vier a acontecer essa pandemia. Porque a gente pensa que isso nunca vai chegar, mas acontece. Meu povo mesmo, no processo de colonização, nos primeiros contatos na década de 40 para 50, boa parte da população chavante daquela época foi dizimada por conta do sarampo. E foi preciso fazer processo de isolamento para não acontecer um genocídio dos meus ancestrais. Hoje em vida, ainda tem anciões que eram crianças naquela época e lembram disso. Então, acredito que cabe também a nós, enquanto povos indígenas, a gente trazer essa reaproximação com nossos anciões, com os nossos anciãs, buscar a nossa história. E ver, de fato, se teve algum processo desse parecido de pandemia, o que os nossos ancestrais fizeram para combater. E a gente ter um momento oportuno de tentar minimizar, mas, claro, isso é a médio e a longo prazo. Mas o para agora, de fato, o que precisa fazer, no meu ponto de vista, é não seguir o exemplo do governo. Então, pessoal que está assistindo a live, não siga exemplo do presidente. Ele não é uma pessoa que você deve seguir. Porque se você andar na rua como ele, nesses movimentos, tossir como ele, a gente já sabe, tossir é como... Não é assim? E como é que ele estava tossindo? Não cumprimentar as pessoas, não siga o exemplo dele. Eu salvando a minha vida, eu salvo quem está do meu lado, eu salvo a minha família, eu posso salvar o povo. E salvando o povo, a gente pode salvar a nação. Lindo, lindo. Adorei. Muito bom, Cecília. Palma para Cecília. Ângela, sua vez. Diga lá. Nossa, depois dessa... Ficou difícil, hein? Ficou difícil. Sabe o que estava muito fácil para você? Que você foi um desabafo, gente, eu precisava. Eu vou começar por uma coisa que não tinha pensado, mas respondendo uma pergunta da Samantha, né, de como é que nossos anciãos fizeram em casos desses. A gente tem cada vez mais refletido que, na verdade, sempre soubemos lidar com a situação, por exemplo, de doenças vindas, seja pandemia, seja outros tipos de vírus. Então, o que salvou, de fato, uma parte, né, dos indígenas foi exatamente o isolamento. E nós sempre fizemos isolamento quando há uma doença na aldeia. O que acontece? Os parentes não ficam na aldeia. O que eles fazem? Eles vão para as matas. Cada família pega o seu grupo familiar e vai para a mata. E só volta depois que aquele processo de doença que está na aldeia passou. Isso é um modelo de isolamento que nós, povos indígenas, há milhares de anos fazemos, né? E a gente sempre sempre acreditou que essa é uma forma de cessar e interromper o processo de contaminação de qualquer tipo de doença, né? Então, em relação ao isolamento, nós, povos indígenas, inclusive, temos muito a ensinar, inclusive, para esse presidente, que é, sim, uma das únicas formas de salvar a humanidade no processo aí de contaminação mútua, né, de grupos grandes. Sobre a pergunta de que o que precisa mudar. Bom, para mudar, primeiro tem que começar. A questão é que não começou. Quando a Eliane falou, nós não fomos consultados, a Josi também falou, realmente não houve. Sabe por que eles não consultaram? Sabe por que a gente nem está... Porque a gente não faz parte da pauta do plano do governo. A gente faz... Qual estado, né, colocou os povos indígenas dentro do seu plano emergencial? Nenhum estado. O governo federal não cita em nenhum momento os povos indígenas como grupos prioritários que estão previstos dentro do plano de emergência, né, de combate ao coronavírus. Não tem. Há pouco tempo, a gente, né, enquanto movimento indígena, bateu muito, foi para cima para ser inserido no grupo de risco para vacinação do H1N1. Nem isso estávamos na lista, como lista de risco que está grávida, idoso, não sei, todo mundo estava lá, os povos indígenas não estavam, a gente foi para cima. Então, o que tem que mudar é que os povos indígenas precisam sair da invisibilidade
no país, dar invisibilidade nas ações, principalmente agora, diante dos planos aí, todos os estados elaboraram o plano emergencial. Meu estado elaborou, inclusive o governador tem sido uma referência de estar lá, até pegou o coronavírus aí também. Mas cadê os povos indígenas? Nós somos 55 povos indígenas aqui no Pará, não foi citado nenhum momento dentro do governo de plano, né, do estado do Pará, assim como os outros estados. No Amazonas, está se falando de plano do governador, plano do prefeito, mas não cita povos indígenas. Então, o que precisa mudar é que o Estado precisa tirar os povos indígenas da invisibilidade, nos tratar como a parte da sociedade. Né? Eu acho que uma das mudanças que precisa acontecer é exatamente isso, que nós nós tenhamos a garantia dos direitos, né? de acesso, de proteção, de que essas políticas, de fato, consigam chegar nos territórios indígenas, que estejam dentro, né, na frente, na visão das autoridades. E a mudança começa aí. Claro que se a gente for falar aí de outras mudanças, como a Samantha disse, a própria concepção né, não só das instituições indigenistas, mas na própria sociedade, em relação a esse preconceito, esse racismo que tem para com os povos indígenas. Esse é um dos entraves que a gente enfrenta, inclusive, para fazer parte, né, desse processo. O próprio, né, presidente falou, não, o índio está virando gente, está começando a ficar igual a gente, Deus me livre de ser igual a ele. Nós não queremos ser igual a ele. Nós queremos continuar sendo diferente do nosso modo de vida e preservar o que a gente tem preservado há milhares de anos. Então, o que precisa mudar é exatamente isso, a visão e nos colocar como parte dessa sociedade, desse país, porque sempre fomos. Eu sempre digo, quem é de fora não somos nós, são eles. Eles passarão e nós passaríamos. A gente sempre fala isso, o território é nosso. Então, e uma das coisas que eu quero, né, deixar claro deixar registrada a importância do papel de vocês, Ricardo, enquanto procuradores da República. Vocês têm um papel fundamental no sentido de articular e nos acolher enquanto uma sociedade que está sofrendo aí e colocar nossa voz para fora também. Sim. Né? Aqui no estado do Pará, por exemplo, os procuradores da República criaram um grupo onde todos os procuradores de todo o estado criaram um canal de comunicação através do WhatsApp. Os estados precisam abrir esse canal de comunicação direta, os estados precisam estar abertos, os ministérios públicos nos estados precisam estar abertos para escutar a população indígena, porque não é todo mundo que vai pegar o computador lá da aldeia que não tem sinal de internet, que não consegue nem ligar por radiofonia para poder relatar a situação real. Então, acho que é um grande exemplo e a gente não desiste da luta, porque ainda existe pessoas como vocês, do Ministério Público, muita gente, né, está aí do nosso lado nos apoiando, mas precisa ampliar mais, né? A sociedade precisa nos ver como parte deles. Sem dúvida, sem dúvida. Até tem vários colegas assistindo ao nosso bate-papo aqui, e a colega Márcia Zollinger, que passou aqui pelo Mato Grosso, hoje está lá em Brasília, até registrar, agradecer a audiência dela, ela até comentou que a gente precisa ter o registro desse nosso bate-papo, porque tem muita coisa importante para ser tirada daqui, muita informação relevante, muitas demandas importantes, pautas de atuação do MPF que precisam ser retiradas desse nosso bate-papo de hoje aqui. Alguém vai ter que redigir isso aqui, depois transcrever tudo que vocês falaram, e isso aqui vai ter que virar um documento. A Adriele também está assistindo, mandou uma pergunta do Renato, da OPAN. Eu vou pedir desculpas para a Adriele, porque a gente chegou já em 1h30 de bate-papo. A gente não chegou ainda no nível de Gustavo Lima, mas nós já passamos o André Bocelli, entendeu? Nossa live, sim, já está de muito mais tempo. E a nossa audiência começou a cair. A Dani me falou que a hora que a audiência começar a cair é a hora da gente dizer tchau, né? Então, eu vou pedir desculpas para a Adriele e para o Renato, não vou
transmitir a pergunta, mas ela está nos comentários, se alguém quiser conseguir responder aí sobre uma recomendação da SEDUC no Amazonas para suspender reuniões, aglomerações dentro das aldeias, se alguém puder responder para ela aí, a pergunta está nos comentários. Mas antes de passar para vocês fazerem a despedida, o seu até logo, né? Porque eu acho que a gente vai acabar fazendo outras dessas, porque foi tão boa. Eu queria só passar o videozinho curtinho que a gente fez aqui no MPF, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Rapidinho. Aqui. Não saiam daí. Olá, parentes. Eu sou o Ricardo Pael, procurador da República em Cuiabá. Estou em casa hoje, mas estou trabalhando. Estou gravando esse vídeo para assegurar a todos os parentes que o MPF continua trabalhando diariamente na defesa dos seus direitos e de toda a população, especialmente neste momento na defesa do direito à saúde. Mas para que esse trabalho dê certo, precisamos da ajuda de cada um. Precisamos que vocês sigam todas as orientações de prevenção e higiene, especialmente que fiquem em casa. As medidas de isolamento servem não só para protegê-los da contaminação, mas também para evitar que se aumente a disseminação, já que cada um de nós, mesmo sem sintomas, pode passar o vírus para outras pessoas. Ficar em casa, então, protege vocês e protege os demais. Por isso, os procuradores e as procuradoras aqui de Mato Grosso têm um recado importante para todos vocês. Itida Itanga. Gudo Tuai Ked. Dioterali Tadisho. Ochagniku. Oeuran Waraiko. Ini Tekena. Etsuteki. Eunagelehe Etsegele. Eidok Abanma Epezo. Siha Yauzen. Jihanakota Jisaune. Techai cantar. Awori Peche Pepo. Ievanué e o Vokuké. Aunapata Paya. A Soron Ware a Samaran Uose. E para você que não ouviu o recado na sua própria língua, eu humildemente peço, fique em casa. Voltamos. Então, esse foi o nosso recadinho, né, a demonstração de respeito pela diversidade, pelo multiculturalismo que vivemos hoje no Brasil. E agora, para encerrar, eu vou querer que cada um de vocês deixe aí o seu recado final, dizendo que essa live vai ficar, a Dani muito bem me lembrou, essa live vai ficar gravada aqui no Facebook do MPF Mato Grosso, quem quiser assistir depois. E é um espaço público, né? O MPF tem o Ministério Público tem essa função. Eu disse no início, a nossa função é dar voz para o cidadão, para que precisa ter seus direitos defendidos. E essa é uma forma, né? Essa é uma forma na essência de dar voz para o cidadão. Então eu acho que a gente vai acabar repetindo isso em algum momento. E aí com a mensaginha da Sônia aqui embaixo, eu vou abrir para vocês, iniciando pela Ângela, para que vocês mandem o seu recado final. É isso aí, parentes que estão assistindo, estão mandando, né, várias perguntas. A gente quer reforçar que continuemos nessa luta, né, de manter nossos povos nos territórios, de mandar informes e continuem fazendo o trabalho que vocês têm feito. Ninguém entra, ninguém sai. E não deixem essa luta esmorecer, porque a preservação da vida dos nossos velhos, das nossas crianças, é o mais importante. O Kwamantá Esco, fique em casa. Cicina. Estava no mudo aqui. Arrini Marau, Riaman Samra.
Eu peço que não somente meu povo, minha comunidade na Mucurá, mas os 23 mil chavantes, que é a maior população indígena aqui do estado do Mato Grosso, distribuída em 9 terras indígenas e a Maçamra. Fique em casa, fique na aldeia, cuidado, acredite, pode chegar nas nossas aldeias. Então, vamos ter responsabilidade com o nosso povo, com nossa família, e que espero que tudo isso passe. E, doutor Ricardo, agradecer pela oportunidade, pelo Ministério Público, trazer para nós essa abertura, não somente para nós, enquanto povos indígenas do estado do Mato Grosso, mas também trazer indígenas de outros estados, de outras regiões, trazer essas diferentes realidades. Isso para a gente é muito enriquecedor. Eu espero que possa ter mais lives, mas quando tudo isso passar, que possamos estar mais próximo fisicamente e que o Ministério Público continue atuando, de fato, pela defesa do direito do cidadão. E quando a gente fala cidadão, não tem raça, não tem cor, não tem classe econômica social. Muito obrigada ao Ministério Público através da sua pessoa. Epanim. Josi. Então, também quero iniciar agradecendo o Ministério Público Federal pelo espaço. Eu acho que é tão importante a gente ouvir as realidades de cada lugar e também como nós temos enfrentado, né, como enfrentamos já muitas outras epidemias, já enfrentamos guerras contra os nossos povos e como nós estamos articulados para enfrentar também a pandemia do coronavírus, mas reforçando sempre a papel essencial e fundamental que o Estado precisa fazer e que não é nenhum favor que ele faz, é o dever do Estado para com os nossos povos. Eu quero dizer também aos meus parentes Caingangue, Incoyemne, fiquem em casa, é importante, é dessa forma que a gente vai conseguir vencer essa batalha, o isolamento social é fundamental nesse momento, e eu quero reforçar que esse mês é o mês de abril, é o Abril Vermelho, lançado pela PIB, né? Nós teríamos o acampamento Terra Livre, que é o nosso maior encontro, vamos fazer ele online, vamos fazer juntos, cada um nos seus lugares, cada um no seu território, e mostrar para o Brasil que sim, nós, povos indígenas, vamos resistir a mais essa pandemia, a mais esse desafio, juntos, fortes. E agradecer mais uma vez às meninas, essa mulherada potente, que me faz acreditar que juntas nós somos melhores. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Liane. Também quero agradecer ao Ricardo pela iniciativa, né, e dizer aos nossos parentes todos, fiquem nas suas aldeias, Itida e Talga, que é na minha língua, fiquem em casa e que nós estamos juntos na luta. E seremos mais uma vez resistentes e resilientes. É isso. Muito bom, muito bom. Guerreiras, foi muito boa a nossa live, nosso bate-papo virtual. Estávamos todos com frio na barriga, né? Estávamos todos nervosos. Não deu certo o YouTube, mas quem sabe na próxima sai. E tem muita gente pedindo, acho que a gente vai acabar fazendo outro bate-papo, sim. Vocês 4 já são presença cativa aqui no nosso bate-papo virtual do MPF Mato Grosso no Facebook ou em outras plataformas. Queria agradecer a PIB, na pessoa da Sônia, pelo apoio, pela indicação das participantes, por retransmitir, por divulgar essa nossa live de hoje, que acabou ingressando na programação do Abril Vermelho, que já existia, mas foi aberto um espaço para a gente. Queria agradecer à Associação Nacional dos Procuradores da República, na pessoa da Natália e do Ivan, que também fizeram uma grande divulgação e se comprometeram a retransmitir também a nossa conversa de hoje. A OPAN, na pessoa do Ivar e da Andréia, que também nos apoiaram bastante com indicações e com divulgação. E, por fim, é lógico, não tinha como não agradecer a Daniele, nossa assessora de comunicação, está ralando aí, final de semana, feriado, para que essa live saísse, estava tão nervosa quanto eu, mas o negócio saiu. E, por último, é lógico, agradecer vocês 4 pela disponibilidade, pelas aulas que vocês deram aqui hoje. Infelizmente, Samuel não pôde estar conosco, e sem ele eu acabei sendo o bendito fruto extremamente honrado
por estar ao lado de vocês quatro. Eu que tenho uma feminista aguerrida em casa, eu me sinto muito orgulhoso e sei que ela vai estar orgulhosa também de estar fazendo essa live com 4 mulheres guerreiras, como disse a Sônia Guajajara. Obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.